e unidade de conta. Ele fala, não vou encontrar uma instituição, eu não encontrei uma instituição que exercesse as três funções ao mesmo tempo. Eu encontrei coisas ou instituições que exerciam esta função, depois outras que exerciam esta e outras que exerciam esta daqui. Eu chamei de moeda porque elas exercem a função que nós atribuímos à moeda hoje, no século XX, quando ele está escrevendo. Mas são curiosos os seus achados, porque contradizem as histórias nossas, dos economistas. Primeiro, mesmo em economias que não se realizam trocas, economias tribais, sociedades antigas, havia um tipo de pagamento que era exercido, ou para o qual eram utilizadas conchas, pedaços de pedra, vegetação, objetos da natureza. Por exemplo, um chefe de uma pequena clã, de sociedade tribal subsaariana, ele acumulava certo tipo de pedra. Por quê? Porque podia lhe ser pedido uma prenda. Sabe o que é prenda? Quando é brincadeira de criança, quem perde paga uma prenda. Ali, quem perde, quem é mais fraco que o vizinho, ou que o mais fraco que a outra tribo com quem ele entrou em guerra, ou teve uma disputa, se ele perder, ele precisa pagar uma prenda. A prenda pode ser uma sova, pode ser levar a mulher dele, pode ser escravizado, mas pode ser também entregar uma determinada quantidade de pedrinhas. O que é espantoso? Que há pagamento antes de que haja trocas. É um pagamento efetuado como um rito, como uma prenda, como um sacrifício. E é aceito para esse sacrifício um objeto escolhido, talvez por acaso, ou por alguma razão mitológica, escolhido entre os objetos da natureza. Então havia pedrinhas que exerciam o papel de meio de pagamento, mesmo numa economia que não fosse de trocas. Poucas vezes existia alguma coisa que servisse como instrumento de troca. As trocas sempre se davam dentro de uma sociedade primitiva, tribal, ou lá no Império do Extremo Oriente. As trocas só se davam entre países que não existiam na época, mas entre populações estranhas umas à outra, né? O comércio internacional. É aí que se davam trocas. Geralmente eram diretas. Ou então se utilizava metal precioso. Essa é a aula padrão que se dá sobre teoria monetária. No princípio eram as trocas diretas, depois apareceu o dinheiro. Indo para as sociedades primitivas, não é verdade. Existia uma forma de pagamento obrigatória, um castigo, uma prenda religiosa, que usava um objeto sem valor nenhum, mesmo numa economia sem troca. Quer dizer, pagar antecipa, ou existe, o hábito de pagar existe antes do hábito das trocas. É um resultado espantoso. As trocas se limitavam às trocas entre tribos diferentes. Aí sim aparecia alguma coisa que facilitava as trocas. Como reserva de valor, todas essas sociedades acumulavam tesouros. Mas tesouros eram fontes de prestígio e não de riqueza. Então guardavam-se metais preciosos, joias, pedras novamente, dentes de animais, penas de animais bonitas. Isso era um tesouro, mas o tesouro não era utilizado para momentos de dificuldade. Era como a honra da casa. Era como o
emblema, o motivo de orgulho da tribo ou do império. Ele era intocável, mas ali se reservavam coisas que podiam ter valor ou não. O tesouro era uma fonte de prestígio. E a unidade de conta, que é a quarta função, só apareceu, ou só aparece, naquelas sociedades que têm um processo de produção centralizado de produtos de abastecimento, arroz, trigo, principalmente nos impérios, eu não sei o nome do país hoje, do Oriente, do Extremo Oriente, onde há um imperador todo-poderoso que determina a utilização das terras irrigáveis. Vai produzir arroz, você vai produzir trigo em terras irrigáveis, tudo determinado centralizadamente. Nesses locais, onde existia essa prática, aparece a necessidade de uma contabilidade do estoque de staples, em inglês, S-T-A-P-L-E-S, que em português a gente chama de gêneros de abastecimento. Quando começam a aparecer os estoques e uma medida para esses estoques, essa medida, que é uma unidade de conta, passa a servir automaticamente como meio de pagamento, instrumento de troca e reserva de valor. Quer dizer, é esta função de unidade de conta que aparece aonde? No palácio e com os estoques de staples, de alimentos. Quando há alguma coisa que exerça o papel de unidade de conta, todas essas outras formas desaparecem e prevalece essa. Aí nós temos, de fato, uma moeda. Uma moeda, as funções de moeda exercidas por um instrumento só. Em outras palavras, os homens sempre usaram coisinhas, trecos e cacarecos como parte do seu comportamento social. Esses trecos, cacarecos e coisinhas são usados para pagar prendas no início, ou em sociedades primitivas. São usados para prestígio. Podem ser usados muito raramente como instrumentos de troca. Somente quando existe a acumulação de estoques de gêneros de primeira necessidade é que a contabilidade feita geralmente pelo sacerdote, que é próximo, pelo pajé, né, que é próximo ao imperador, essa unidade de conta passa a exercer todas as outras funções da moeda. E o que isso muda? O que eu tenho que ver com isso? O que nós temos que ver com isso? Por que o Polanyi está escrevendo isso tudo? Ficou maluco? O professor está dando só para não deixar de cobrir todos os aspectos da teoria monetária? Por que esse artigo foi escrito e essa pesquisa foi feita? Olha, arqueologicamente, no nosso subconsciente coletivo, se vocês quiserem, nós sempre trabalhamos com coisinhas. É um hábito, né? Tem meninos que colecionam figurinhas de papel, noutra idade, estilingue, pedrinhas, bolas de gude. Nas sociedades primitivas também existia esse hábito de colecionar, mas só quando ela é unidade de conta, só quando, se vocês quiserem, só quando o salário nominal é rígido, né, tem uma unidade de conta, é que todas as funções da moeda são exercidas por um instrumento só. É por isso que esse artigo do Polanyi está sendo mencionado aqui. É uma história inversa da história de racionalidade que os clássicos, os monetaristas, mesmo todos nós economistas, contamos sobre a moeda.